Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados. Gênesis 48. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei essa terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora, tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã-Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, de Belém, como grande tristeza, sepultei-a ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó, com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda colocou Manassés sob a mão direita de Jacó. Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou José, dizendo: que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele. Este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim adiante de Manassés. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 48 nos fala sobre a fé amadurecida de Jacó.
Como é importante ouvirmos e honrarmos os mais velhos. Jacó estava próximo à sua morte, ele estava enfermo, e ele manda chamar José, e José leva os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E agora é um momento onde Jacó, antes de abençoar todos os seus filhos, ele quer abençoar de maneira específica a José e os seus 2 filhos nascidos no Egito. Olhar para o capítulo 48 de Gênesis é a gente aprender com a fé de um homem de Deus que construiu a sua história, que amadureceu espiritualmente, e como é importante a gente ouvir e honrar pessoas mais velhas e experientes na caminhada com Deus. Nós precisamos honrar os mais velhos, primeiro porque nós nem sabemos se viveremos o tanto que eles viveram. Nós precisamos aprender a respeitar a história daqueles que vieram antes de nós, de realmente reconhecer as virtudes que eles têm para nos ensinar, e não apenas como muitos jovens, e na nossa geração isso é tão comum, desprezam, menosprezam, ridicularizam aqueles que são mais velhos, aqueles que já perderam aquela beleza da juventude, seja ela física, ou até mesmo a maneira de se comunicar. Os jovens, eles têm uma alegria peculiar, uma ousadia peculiar, e às vezes começam a desprezar os mais velhos. Mas olhando para esse capítulo 48, a gente percebe que a fé amadurecida de Jacó abençoou os seus filhos e netos e nos abençoa quando a gente para perceber a revelação de Deus através da vida deste patriarca. Muitas vezes nós queremos as promessas de Deus, a maioria das pessoas deseja realmente as promessas, mas a Bíblia diz, por exemplo, que por trás das promessas de Deus, geralmente existem palavras que precisamos obedecer. E honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessas. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da fé de Jacó. Essa fé amadurecida de Jacó, em primeiro lugar, é uma fé que revela conhecimento do Deus único e verdadeiro. É muito importante perceber quando Jacó, diante de José, ele diz, no versículo 3, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Jacó aqui está lembrando da revelação que ele teve do Senhor, da experiência marcante que ele teve com o Deus único e verdadeiro. O grande El Shaddai, o Senhor, Adonai, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Ele diz que ele apareceu para ele em Betel, que depois foi chamado de Luz, como aparece aqui no versículo 3. Irmãos, Jacó, ele não caminhava ou cria no Senhor apenas pelo que ele ouviu do seu pai, do seu avô. Ele teve uma revelação pessoal do Senhor. A nossa fé, ela vai crescer, amadurecer, ter raízes profundas, na medida que nós temos experiências pessoais com o Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus, não só de ouvir falar. Nós precisamos vê-lo, buscá-lo, ter intimidade com Ele. Por isso Jacó poderia, desta forma, falar que o Deus Todo-Poderoso apareceu para ele. Ele lembra aqui, então, os momentos marcantes da sua vida com o Deus único e verdadeiro. Não apenas uma emoção, uma informação sobre Deus, mas ele tinha uma revelação pessoal, uma experiência pessoal com o Senhor, várias experiências, na verdade, que foram marcando a sua caminhada de fé. Em segundo lugar, Jacó também nos ensina a sua fé amadurecida, que ele continuava crendo nas promessas de Deus. Ou seja, ele creu nas promessas até o fim. Versículo 3. Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso que me apareceu lá na terra de Canaã, lá em Betel, ele me abençoou. E ele disse que me tornaria fértil, que multiplicaria meus descendentes, que faria de mim muitas nações, que daria a terra de Canaã aos meus descendentes. Amado, Jacó aqui está no Egito, está ali debaixo do cuidado de Deus, através da provisão que José se tornou, mas ele cria, ele continuava crendo e caminhando para as promessas de Deus.
E ele afirmava que a promessa de Deus tinha a ver com Canaã, ou seja, mesmo diante da provisão e prosperidade que ele e os seus descendentes estavam tendo ali no Egito, ele sabia que a herança dele era em Canaã, porque havia uma palavra de Deus, havia uma promessa de Deus. Jacó aqui está já no final da sua vida, mas a fé está intacta. O seu coração continua crendo nas promessas. Ele olhava para as promessas, ele se alimentava das promessas que Deus havia dado a ele, que se cumpriria na sua geração posterior, que ele mesmo não viu concretizando-se esta promessa, mas que ele cria e caminhava nela. Em terceiro lugar, a fé amadurecida de Jacó nos ensina que mesmo com os seus olhos físicos limitados, ou a sua visão natural limitada, a visão espiritual de Jacó estava intacta. No versículo 9, irmãos, José levou os seus 2 filhos até o avô, até o seu pai. E no versículo 9 de Gênesis 48, diz que José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu no Egito. E Jacó disse: traga-os para mais perto, para que eu os abençoe. Ele não conseguia enxergar, ele não conseguia ver. Inclusive, Jacó pergunta: quem são esses 2 rapazes? Ele já estava abençoando os filhos de José, mesmo sem vê-los, certamente por uma revelação, discernimento que Deus estava colocando no coração deste avô, que queria e por direção de Deus estava abençoando seus netos. Os olhos físicos dele estavam limitados. Versículo 10 diz: os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade. Ele quase não conseguia enxergar, irmãos. Mas ele conseguia ver no mundo espiritual. A sua visão espiritual estava clara. Ele sabia que havia uma palavra de Deus sobre a vida dele e que ele precisava abençoar os seus netos de uma maneira singular. De forma que os netos, que eram os 2 filhos de José, receberam a bênção de José. Se tornaram aí incluídos nesta herança dos filhos de Jacó de uma maneira singular. A bênção de Deus através de Jacó, porque esse homem ainda tinha uma visão espiritual intacta. Ele se esforça para se levantar quando Jacó chega perto dele, no versículo 2, diz que quando José chega perto de Jacó, no versículo 2, diz que ele, com as forças que lhe restavam, ele se senta na cama. Você percebe um homem já idoso, cansado, desgastado naturalmente falando, mas que ele junta suas forças por amor ao Senhor, por fé, sabendo que Deus queria usá-lo ainda no final da sua vida para liberar uma palavra de bênção. Ele se esforça por este amor a Deus e a sua geração, os seus descendentes, e ele abençoa porque a visão espiritual dele estava lúcida, clara. Nós não podemos deixar que a nossa caminhada, o nosso cansaço, o tempo que nós já percorremos, venha a ofuscar a nossa visão espiritual, venha a confundir o nosso discernimento. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em 1 Samuel, a partir do capítulo 1 e 2, que ele era um sumo sacerdote do Senhor, um sacerdote escolhido por Deus, mas que, com o passar do tempo, foi perdendo a visão espiritual. Foi negociando a verdade de Deus, foi menosprezando a glória de Deus, honrando mais os seus filhos, passando a mão na cabeça dos filhos e não os exortando. A Bíblia diz que este sacerdote, ele terminou a sua vida com os olhos naturais cegos e com os olhos espirituais fechados. E nós oramos para que o Senhor ilumine os nossos olhos espirituais, conforme a oração de Paulo pela igreja de Éfeso, no capítulo 1 de Efésios. Jacó, a fé amadurecida, mantinha os seus olhos espirituais, a sua visão da bênção de Deus, das promessas de Deus, clara diante dele. Em quarto lugar, a fé amadurecida de Jacó também nos ensina que ele reconhecia o Senhor em todos os seus caminhos. Ou seja, ele via que o Senhor guiou todos os passos, fases, estações da sua longa vida. No versículo 15, nesse momento de bênção, que Jacó afirma é muito importante.
ele diz: em seguida abençoou José, dizendo que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão, meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida. Que coisa maravilhosa. E ele diz até o dia de hoje. E ele ainda afirma: o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. O que Jacó está fazendo, irmãos? Este homem que cresceu com Deus na sua caminhada, ele agora está dizendo que o Senhor esteve com ele em todo o tempo. Ou seja, ele viu que o Senhor o guardou, o protegeu, que o Senhor permitiu ele passar por adversidades, mas esteve ao lado dele. Ele olhou para trás e percebeu que na sua vida as adversidades faziam parte da escola do tratamento, do seu caráter, da sua maturidade. Jacó não se torna um velho, idoso, desgastado, cansado, murmurador, amargo. Pelo contrário, ele olha para a sua vida, ele faz uma retrospectiva madura, cheia de gratidão ao Senhor, reconhecendo que a mão de Deus esteve e estava naquele momento sobre ele, que o Senhor era o seu pastor, que o Senhor cuidou dele. Sabe, irmãos, como é importante mantermos a nossa memória espiritual. Lembrarmos do que o Senhor fez em nossa trajetória e como ele anda ao nosso lado. Interessante, uma curiosidade no capítulo 48 de Gênesis, que o nome Jacó e Israel, eles aparecem de maneira paralela. Isso não é por acaso. Isso mostra que Jacó sabia que na caminhada dele, momentos específicos, ele foi realmente, como o nome significa, enganador, fraco. Ele teve momentos de baixas espirituais. Mas em outros momentos, capítulo 48, o afirma como Israel, aquele que vence com Deus, aquele que luta ao lado de Deus e que é maduro espiritualmente. Isso fala da nossa realidade, irmãos. Nós também temos momentos onde há uma fraqueza em nossa fé. Há um aspecto de Jacó dentro do nosso coração enganoso. Mas o Senhor, ele quer nos tornar a cada dia mais e mais Israel com ele, aquele que vence com ele, que cresce com ele, que amadurece diante da caminhada, reconhecendo que o Senhor está ao nosso lado. E em último lugar, a fé amadurecida de Jacó, também aqui, ela se manifesta através da atitude de Jacó de abençoar seus filhos e netos. De maneira específica nesse capítulo, ele está abençoando seus filhos, mas aqui ele fala dos seus 2 netos, os filhos de José. Jacó teve o discernimento de que havia uma necessidade de uma bênção específica sobre estes 2 netos. De uma forma especial aqui, simbolicamente, ele os adota, porque ele os coloca, os insere justamente nas tribos de Israel, que depois se tornariam essas tribos. Ele inclui na bênção sobre José os seus 2 filhos. E é muito interessante a maneira que ele faz. Ele chama os 2 meninos para perto. E no versículo de número 10, diz que mesmo não conseguindo enxergar direito, ele os beija, ele os abraça. Ele transfere uma bênção, mas ele transfere também amor e afeto. Ele sabe, como um homem maduro, que o chamado de Deus para a nossa vida é transferir legados, é transferir para uma nova geração o conhecimento do Senhor, as maravilhas que o Senhor já fez. Ele aqui está liberando uma palavra de bênção, mas também demonstrando afeto, abraçando, tocando. Como é importante que os pais façam isso com seus filhos. Será que nós temos abençoado os nossos filhos? Não apenas com as palavras, mas também compartilhando o que o Senhor já fez em nossa vida, mostrando que a nossa fé, ela tem crescido com o Senhor, amadurecido com o Senhor. E ele abençoa os seus netos, chamando-os para crer que o Senhor os faria conquistar, prosperar, alcançar as promessas de Deus. Nós precisamos abençoar os nossos filhos, não para que eles apenas tenham bênçãos nesta terra, mas para que eles cumpram propósitos de Deus, que Deus dê visão e propósito. Em Joel capítulo 2, versículo 28, diz que quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, os nossos velhos terão sonhos. Jacó, ele está no final da vida, mas os sonhos estão vivos no coração dele. Mas Joel também diz que os jovens terão visões, ou seja, enxergarão
propósitos, discernirão a vontade de Deus e o caminho de Deus. Nós precisamos abençoar os nossos filhos, os nossos netos. Nós precisamos orar por eles, tocá-los, transferir afetividade e amor. E é maravilhoso quando a gente vê Hebreus 11, 21, porque Hebreus 11, 21 diz que Jacó, prestes a morrer, ele abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, Jacó abençoou os filhos de José antes de morrer. Ele sabia que o seu propósito era viver uma vida com Deus. E ele conta no capítulo 48 seus momentos de crise, de sofrimento. Inclusive ele volta a tocar no assunto da perda da sua esposa Raquel, a mãe de José, dizendo como foi doloroso, mas que ele sabia que se reuniria aqueles que partiram e estavam com o Senhor, crendo na eternidade de maneira tão clara, mesmo dentro da limitação da revelação que Jacó tinha. Irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer constantemente é: será que a nossa fé permanece intacta? Que nós possamos amadurecer na fé, assim como Jacó. Sermos canais de Deus para uma nova geração. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra tão gloriosa. Eu oro para que ela seja enraizada em nosso coração. Renova a fé daqueles que escutam. Amadureça-nos diante do caminho que nós trilhamos, mesmo diante dos desertos, dificuldades, perdas, e nos ensine a ser canal de bênção para uma nova geração. Que a nossa oração, que nosso amor, o nosso afeto e, sobretudo, o nosso testemunho com o Senhor possa ensinar a próxima geração, até o dia que o Senhor Jesus voltará, que cremos está perto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.